Olá pessoal, vamos então para a aula de geometria analítica. O que a gente vai ter que aprender aqui na geometria analítica? Bom, a geometria analítica é aquela geometria que você vai ver ela no plano cartesiano. Então os pontos eles vão ter coordenadas x e y, igual a gente aprende lá no plano cartesiano, lá na nossa matéria que a gente viu antes de função, tá? Então se você não tem 100% de domínio no plano cartesiano, volta lá, assiste a aula de plano cartesiano que a gente viu em função. A ideia é a mesma, então não vou precisar repetir aqui. Então nós vamos ter vários conceitos aqui. Eu vou dividir em dois módulos a geometria analítica, o antes e depois da circunferência, que a circunferência a gente vai estudar ela à parte, e o que a gente vai aprender aqui na geometria analítica, né? Na primeira parte, ponto, reta, ponto médio, baricentro, um monte de coisa. E essas coisinhas, cada uma delas vai ter o seu conceito e as suas fórmulas, beleza? Então a gente vai aprendendo os conceitos, as fórmulas e vai sempre vendo como é que podem cair as questões. Costuma ser uma matéria tranquila, porque as questões não costumam variar daquilo que sempre cai, beleza? Então vamos lá, vamos para a geometria analítica. A primeira coisa que a gente vai aprender na geometria analítica é a questão da distância de pontos. Como assim da distância de pontos? Imagina que você tem um plano cartesiano. Eita, difícil aqui desenhar o plano cartesiano aqui. Vamos fazer aqui assim. Eita, gente, nossa senhora. Aqui está o plano cartesiano. E eu ainda vou aprender a desenhar nessa mesa assim. Então, imagina que você tem um plano cartesiano e você tem aqui os pontos, dois pontos no plano cartesiano, tá? Imagina que você tem um ponto aqui, aqui, 1, 2, aqui e aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Esse aqui é um ponto, esse aqui é o ponto que eu vou chamar de ponto A. Que ponto que é esse aqui? O x dele vale menos 2 e o y dele vale 1, 2, 3, 4, 5. O y dele vale 5. Então esse aqui é o ponto A, o ponto 2 e 5. E você tem um outro ponto, que é o ponto 1 aqui, 1, 2, 3... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Que ponto que seria esse? Esse aqui é o ponto B, que seria o ponto 3 para x, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 para y. Só que 7 negativo porque está para baixo. E eu quisesse saber a distância desses dois pontos, ou seja, a distância para ir do ponto A ao ponto B. Seria essa distância aqui. Lógico, o desenho está bem mal desenhado, mas aqui o importante é a ideia. Eu quisesse saber essa distância de A para B. Nós vamos ter a formulazinha, que é o seguinte. A distância de dois pontos, ela é a raiz quadrada do y2 menos o y1 ao quadrado, mais o x2 menos o x1 ao quadrado. E eu vi na fórmula lá que era x2 menos x1 primeiro ao quadrado. Não faz diferença a ordem desses dois, né? E também não faz a diferença a ordem de fazer y2 menos y1 ou y1 menos y2. É sempre a diferença dos x ao quadrado e a diferença dos y ao quadrado. Tá? Esse é o esquema. Então a distância é dada por essa fórmula aqui. Então quando você vier aqui, você vai fazer a distância do A para o B, você tem que nomear o A e nomear o B. Então o x e o y ali do A e do B, você vai nomear. Esse aqui é o x, sempre o primeiro é x, e aqui é o y. Se eu quiser que o A seja o primeiro ponto, eu vou chamar aqui de x1 e y1. Aqui é x e y, sempre x e y, cada ponto. Se aquele lá é o x1 e y1, esse aqui é o x2 e y2. E aí você vai jogar na fórmula aqui, ó. Como é que você joga na fórmula aqui? A distância vai ser a raiz quadrada de y2 menos y1. Quem é o y2? Menos 7, menos o y, quem é o y1? 5, ao quadrado, mais x2, quem é o x2? 3, menos o y, quem é o x1, quem é o x1? Menos 2, então é 3 menos 2, e tudo isso ao quadrado, né? Então a distância aqui ficou raiz de menos 7 menos 5 dá menos 12, tudo isso ao quadrado. E menos 3 menos menos 2 dá... 3 menos menos 2 dá 3, mais 2 que dá 5.
5 ao quadrado. Então a distância ficou raiz quadrada de menos 12 ao quadrado dá 144, mais o 5 ao quadrado é 25. Então a distância ficou raiz de 169, a distância deu 13. Então a distância do ponto A para o ponto B foi igual a 13, beleza? Então é isso, distância de dois pontos é usar essa formulazinha, sempre a diferença do x menos a diferença do y. Por quê, Di? Por que a fórmula é assim? Porque se você fizer aqui, ó, fizer um Pitágoras aqui, ó, você vai conseguir. Se você fizer aqui, ó, isso aqui, ó, essa distância aqui, ó, em vermelho, essa distância entre os dois é a hipotenusa desse triângulo. Esse cateto aqui é a diferença do x, né, a distância de um x para o outro, e esse cateto aqui é a diferença dos y. É só dar uma olhada que você vai perceber isso aí. Isso aqui é mais curiosidade, pode decorar a fórmula que está tranquilo. Beleza? Mas eu sei que tem muita gente que tem curiosidade de saber de onde que vem as coisas. Tá aí, vamos lá então. Em cada um dos itens abaixo, calcule a distância entre os pontos A e B. Aqui na letra A, pessoal, eu vou chamar aqui o ponto A 2 e 4, eu vou chamar de x1 e y1. E o ponto B, que é o 8 e 12, eu vou chamar de x2 e y2. E disso, se eu quiser fazer o A igual a x2 e y2 e o ponto B x1 e y1, pode? Pode. O que você não pode fazer é falar que um é x1 e y2 e o outro é x2 e y1. Não. O x1 sempre anda com x2, o x1 sempre anda com y1 e o x2 sempre com y2. Então aqui na distância, eu vou fazer sempre a diferença entre os y, a diferença entre os x, a ordem não importa. Eu vou fazer aqui a diferença entre os y primeiro. Aliás, dos x primeiro. 8 menos 2 ao quadrado, mais a diferença dos y. 12 menos 4 ao quadrado. É sempre a diferença dos x ao quadrado, mais a diferença dos y ao quadrado. Então, isso aqui ficou 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. A distância ficou raiz de 36 mais 64, ficou 100. A distância deu 10. A distância deu 10 aqui. Beleza? Tranquilo, né? Letra B. O A vale menos 2 e 6 e o B vale 3 e 18. Aqui eu vou chamar de x1 e y1, x2 e y2. A distância vai ser igual à raiz da diferença dos x, então fica um x, 3, menos outro x, então é menos 2, vai ficar mais 2 ao quadrado, mais a diferença entre os y, 18 menos 6 ao quadrado, a distância vai ser raiz de 5 ao quadrado, mais 12 ao quadrado, a distância vai ser raiz de 25 mais 144, a distância vai ser de novo, igual aquele exercício anterior que a gente fez, raiz de 169, que dá 13, tá bom? Então é isso, gente. É sempre assim, distância de dois pontos, beleza? Então tá. Agora eu quero mostrar agora para vocês a próxima coisinha que vocês têm que saber. Então a primeira coisa, distância de pontos. Ponto médio. O que é ponto médio? Imagina aquele exercício que a gente tinha. Imagina eu tenho aqui o ponto 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Esse aqui é o ponto A. Ponto A é o ponto 4 e 3. E eu tenho o ponto B aqui. 1, 2, 3 para cá. 1, 2, 3, 4, 5 para cá. Esse aqui é o ponto B. Se você quiser fazer aqui o ponto B aqui é o ponto menos 3 e 1, 2, 3, 4, 5, menos 5. Se você fizer aqui a ligação entre os dois, você consegue até fazer... gente, aqui eu estou fazendo na mão, então não me preocupa muito com essa, onde eles cortam aqui o eixo X e o eixo Y, não, porque aqui eu estou fazendo na mão, né? O importante é o seguinte, se você fizer a distância entre esses dois pontos aí, ó, a distância entre esses dois pontos, beleza, você sabe fazer já. A distância aqui ficaria a raiz de diferença entre os x, então 4 menos menos 3, então ficaria 4 menos menos 3, ficaria 4 mais 3, mais diferença entre os y, 3 menos menos 5 daria 8, né? 3 menos menos 5 daria 3 mais 5 ao quadrado. A distância ficaria 7 ao quadrado mais 8 ao quadrado. A distância daria 49 mais 64. A distância daria aqui o 49 mais 64. Você faria essa conta. E ali, gente, eu não estou confiando nas minhas contas de cabeça, não. Estou sempre confirmando.
para não vacilar e não ter que gravar de novo por causa de vacilo bobo, né? Daria 113, tá? 113. Então essa seria a distância do ponto A para o ponto B. Só que aí a gente vai aprender o ponto médio. O que é o ponto médio? É o ponto no meio aqui, que eu vou chamar de M, e o ponto médio, ele tem um x dele, que a gente vai chamar de x do ponto médio, ele tem o y do ponto médio. O x do ponto médio, isso aqui é a fórmula, tá, gente? Aprende aqui a fórmula agora. Ele é a média dos x. E o y do ponto médio, ele é a média dos y. Então, o x médio desse exercício seria menos 3 mais 4, 4 mais menos 3, no caso, tudo isso dividido por 2, ou seja, seria 1 sobre 2. E o y do ponto médio seria a média dos y. Então, seria 3 mais menos 5, né? Tudo isso dividido por 2, ou seja, daria menos 2 sobre 2, daria menos 1. Gente, mesmo eu fazendo a mão de qualquer jeito, olha só o m onde é que ficou. Ele ficou aqui, o x desse m aqui ficou aqui entre o 0 e 1, bem no meio. E o y dele foi igual a menos 1 aqui. Olha, mesmo fazendo a mão assim, ficou bem ali certinho. O que eu fiz a distância aqui para vocês? Essa aqui é a distância de A para B. A distância de A para B é igual a raiz de 113. Se você fizer a distância de B para M, que vai ter que ser igual à distância de M até A, vai ter que dar a raiz de 113 dividido por 2. Gente, é raiz de 113 dividido por 2. Não é raiz de 113 dividido por 2, não. É só raiz de 113, o resultado da raiz dividido por 2. Então, vocês vão fazer aqui, vocês vão ter que ter esse resultado aqui. Na verdade, na hora que vocês chegarem aqui, na hora de fazer a raiz, vocês vão ter 113 vezes... esse vai dar um valor bem... vai dar 113 dividido por 4. Tá? Na hora que você fizer aqui. Eu vou fazer a distância de B para M só para você ver. Distância de B para M. De B até M. O M a gente já viu que é o ponto, o x dele vale meio e o y dele vale menos 1. Então a distância de B para M ficaria meio menos menos 3. Então ficaria meio mais 3. Né? Meio menos menos 3, a diferença dos x. Então ficaria meio menos menos 3, ficaria meio mais 3, que dá meio mais 3, aqui ó, meio mais 3, isso aqui vai dar, MMC aqui, vai ficar 7 sobre 2. 7 sobre 2 ao quadrado, mais a diferença entre os y, menos 5 menos menos 1, vai dar menos 5 mais 1, que vai dar menos 4 ao quadrado. Essa distância aqui vai ficar raiz de 49 sobre 4 mais 16. Não é menos 4 aqui, não vai ficar menos, não, mas menos 4 ao quadrado fica positivo, né? Você fazendo MMC aqui, gente, o que vai dar aqui, ó? MMC aqui vai ficar raiz de 49 sobre 4 mais 16 vezes 4 dá 64 sobre 4. Então, o resultado disso aqui, gente, deu 49 mais 64, dá 113, tudo isso sobre 4. Então, 113 sobre 4, a distância do B para M, deu raiz de 113 sobre 4. Quando é raiz, você faz raiz em cima, raiz embaixo. A distância de B para M vai ficar raiz de 113 e a raiz de 4, 2. O 113 não tem raiz, deixa ele dentro da raiz. Então, realmente, o ponto médio aqui, a distância do B para M, depois você pode fazer aí agora, a distância de M para A, tem que dar o mesmo valor de B para M, que o ponto médio é isso. Ele é um ponto na reta de A para B, só que a distância do ponto B para o ponto médio, a distância do ponto médio para o ponto A é a mesma distância. Tranquilo? Então é isso que vocês precisam saber de ponto médio. Eu fiz aqui as distâncias mais para a gente aproveitar um pouquinho e tal, falar um pouquinho sobre as coisas que a gente já sabe, que a gente aprendeu de distância de pontos. Mas o que você tem que tirar aqui desse slide? A distância do ponto médio, aliás, o x e o y do ponto médio estão aí nessa segunda fórmula que a gente aprendeu.
Vamos para o outro slide, vamos ver aqui agora. Ó. Determinar o ponto médio do segmento AB. Vamos fazer aqui a letra A. Gente, ponto médio de 2 pontos. É só fazer ó, o x do ponto médio e o y do ponto médio. O x do ponto médio é a média dos x. E o y do ponto médio é a média dos y. Então, no caso, a letra A vai ser 10, que é o x do A, mais o 4, que é o x do B, dividido por 2, 14 por 2, 7. Mesma coisa para o y agora, 6 mais 2, a média dos y. 6 mais 2, 8 dividido por 2, 4, né? Então, o ponto médio entre os pontos AB seria o ponto 7 e 4. 7 é o x e 4 é o y. Vamos ver a letra B aqui agora. Ó. Letra B, o x do ponto médio é o x1 mais o x2 dividido por 2. E o y do ponto médio é o y1 mais o y2 dividido por 2. O x do ponto médio aqui é menos 5, aqui é 1. Então, aqui ficaria menos 5 mais 1 dividido por 2, que dá menos 4 por 2, que dá menos 2. E aqui o y1 aqui é 7 e o y2 é 0. 7 mais 0 dividido por 2. Faz diferença a ordem y1 e y2? Não. É desde que seja soma dos dois y que você tem dividido por 2. Então, esse aqui fica 7 sobre 2. Então, o ponto médio aqui na letra B seria o ponto menos 2 e 7 sobre 2. Beleza? Então, é isso, gente. Ponto médio é isso. Depois nós vamos fazer mais exercícios sobre ponto médio. Vamos seguindo. Baricentro. O que é o baricentro? Se você tiver aqui num plano cartesiano um triângulo, nós vamos ter algumas coisas que a gente vai aprender a fazer de triângulos, tá, gente? Aqui no plano cartesiano. E a primeira delas é o baricentro. O que é o baricentro? O baricentro, ele é o encontro das medianas. A gente aprendeu isso lá em geometria plana. A gente aprendeu algumas coisas sobre o baricentro, né? Aprendemos que o baricentro ele divide em x e 2x os tamanhos, né, das medianas e tal. Aí, o que acontece? O baricentro aqui, imagina que eu fizesse essa mediana aqui, fizesse essa mediana aqui, fizesse essa mediana aqui, fizesse essa mediana aqui. Esse aqui seria o baricentro. Lembrando que aqui seria x, aqui 2x. Aqui seria y, 2y. Aqui seria z, esse pedacinho seria z, e aqui 2z. A gente aprendeu isso lá, mas não é isso que a gente vai falar agora. Tá? A gente não vai falar sobre isso agora. Eu tenho aqui o triângulo ABC. ABC. O A, como é que funciona aqui? Então, o que é o baricentro, então, né? O baricentro é isso. E aí, ó, o B, ele tem o ponto dele. Tem o A, tem o B, tem o C. O A vai ser o x1 e y1. Ah, Ed, tem ordem aí, x1, y1, x2, y2? Claro que não. Aqui o esquema é só você ter um que vai ser o x1, y2, o outro vai ser o x... Aliás, o x1, y1, o outro vai ser o x2, y2, o outro vai ser o x3, y3. Aqui, x3, y3. Então, o que é o baricentro? O baricentro ele vai ter um x e ele vai ter um y. O x do baricentro, x1 mais x2 mais x3, dividido por 3. E o y do baricentro vai ser y1 mais y2 mais y3, dividido por 3. É tipo o ponto médio, né? Nós vamos fazer a média dos pontos aí. Tranquilo? Olha só como é que vai ser. Determinar o baricentro G do triângulo ABC. Então, aqui, ó, eu vou chamar de x1, y1, x2, y2, x3 e y3. Então, o x do baricentro vai ser a média dos x. A média dos x. E o y do baricentro vai ser a média dos y. y1. Gente, eu fiquei desnorteado aqui. Agora o cachorro tava fugindo ali, tive que correr atrás, mas é isso, amigo. Tô até suado aqui, mas vamos lá. x1, 4. x2, 1. x3, 7. Tudo isso dividido por 3. Então fica 4 mais 1, 5 mais 7, 12. Dividido por 3, 4.
O y no baricentro, 2 mais 5 mais o menos 3, que é menos 3, dividido por 3. Isso aqui vai dar 7 menos 3, ficou 7 menos 3 ficou 4, dividido por 3. Então, o baricentro desse cara seria o ponto 4 e 4 terços. O baricentro desse cara. Vamos colocar aqui o ponto G, né, na verdade, porque se colocar B, já tinha um ponto B aqui. Então, seria esse ponto. É só somar os x dividir por 3, somar os y dividir por 3. Vamos ver mais um exemplo aqui. Um triângulo ABC é tal que o baricentro é G. Então, aqui já te deu o baricentro. Então, ele tem um ponto C, que eu não sei, que eu vou chamar de x3 e y3, o x e o y dele. Então, o baricentro dele é 2 e menos 4, ou seja, o x do baricentro é o x1 mais x2 mais x3 sobre 3. E o x do baricentro já é 2, então eu já tenho isso aqui. Então, aqui é 2, é igual ao x1. Quem é o x1? Vou colocar o x do ponto A, mais o x2, que é o x do ponto B. Tem uma ordem de? Não, é o x dos 3, né? Mais o x do ponto C, que é x3, tudo isso dividido por 3. Passa esse 3 multiplicando, nesses exercícios assim, você passa o 3 multiplicando, vai ficar 6. É igual aqui, tá? O 3 multiplica o 2, fica 6. 1 mais 7, 8. Mais o x3, que é o x do ponto C. Então, eu jogo o 8 para lá, vai ficar 6 menos 8 é igual a x3. Então, menos 2 é igual a x3. Beleza, achamos o x do ponto C. Vou fazer a mesma coisa agora para o y. O y do baricentro é o y1 mais o y2 mais o y3, tudo isso dividido por 3. O y do baricentro é menos 4, então fica menos 4 é igual ao y1, que é o y do A, 6, mais o y2, que é o y do B, que é 1, mais o y3, que é o y do ponto C, tudo isso dividido por 3. De novo, o 3 passa multiplicando, fica menos 12 igual a 7 mais y3. O 7 passa para lá, fica menos 12 menos 7 é igual a y3. Então, o y3 ficou igual a menos 19. Então, o ponto C, ele é o ponto, x dele vale menos 2 e o y dele vale menos 19. E aí vai dar esse baricentro 2 e menos 4. Beleza? Então, é isso, gente. Baricentro é isso que a gente precisa saber. Beleza? São as duas fórmulas, o x do baricentro e o y do baricentro. Vamos seguindo, gente. Condição de alinhamento de 3 pontos, ou seja, eu quero saber se 3 pontos, porque 2 pontos sempre estão alinhados, né? Porque sempre tem uma reta que passa por 2 pontos. Agora, um terceiro ponto pode estar alinhado ou não. Por exemplo, esse ponto A, B e C, eles estão alinhados. Agora, o A, B e C não estão alinhados com D. Tá? E aí a gente fala pontos alinhados, pontos colineares ou pontos pertencentes à mesma reta. Tudo isso a prova pode falar dessa forma com a gente, que eles estão alinhados, que eles são colineares. O que é colineares? Os três pertencem à mesma reta, como está escrito ali. Então, para eu saber se 3 pontos estão alinhados ou não, você vai fazer x1, y1, 1, x2, y2, 1, x3, y3 e 1. E vai fazer esse determinante. Para eles estarem alinhados, o determinante disso tem que dar 0. Tá certo? Então, você faz aqui o determinante dos 3 pontos, x1, y1, x2, y2, x3, y3. Aqui sempre é tudo 1, a última coluna. E o determinante tem que dar 0. Se der 0, está alinhado. Se der diferente de 0, não está alinhado. Pronto. Por exemplo, vamos lá. Verificar se os pontos são ou não colineares, ou seja, se eles estão alinhados, pertencem à mesma reta. Então, você vai fazer o seguinte, ó. Você vai colocar o ponto A, 2 e 4 e 1. Vai colocar o ponto B, 3 e 7, e sempre aqui no final, a última coluna 1. 5 e 13, na última coluna aqui, 1. E vai fazer o determinante. Você já aprendeu o determinante, repete as duas primeiras colunas. 2, 3 e 5. 4, 7 e 13. E faz o determinante. Se o determinante der 0, ele está... Se o determinante der 0, eles estão alinhados. Se der diferente de 0, eles não estão alinhados. Então, vamos lá.
14 mais 20 mais 39 menos 12 mais 26 mais 35. Então, isso aqui, ó, 14 mais 20 mais 39 deu 73 menos, ali fica 12 mais 26 mais 35, dá, não por coincidência, deu 73 também, determinante deu 0. Então, esse aqui estão, aliás, estão não, ele falou são colineares. Colineares. Beleza? Essa questão aqui, eles são colineares. Geralmente, a prova, ela dá os pontos e fala que são colineares e ao invés de colocar aqui 5 e 13, por exemplo, ele bota y aqui. Aí você tem que descobrir o valor desse y aqui. Aí você vai igualar a 0 e vai ver que ele é colinear. Mas a gente vai fazer a aula de exercícios, aí você vai ver direitinho. Mas o importante é a teoria. Então você já aprendeu distância de 2 pontos, já aprendeu o ponto médio, já aprendeu o baricentro, agora você aprendeu como que eu sei se 3 pontos são colineares. 3 pontos sempre, tá, gente? Vamos aqui, letra B. Eu tenho aqui, ó, o ponto A, 4 e 2. E aqui sempre 1. Ponto B, 1 e 2 e aqui 1. E o ponto C, menos 1, 2 e sempre aqui 1. Repete as duas primeiras colunas, né, para fazer o determinante. Então, 4, 1 e menos 1, 2, 2 e 2. 2, 2 e 2. Faz aqui 8, menos 2, 2, menos 2, mais 8, menos 2. Então, aqui deu 8 menos 2 mais 2, deu 8 menos 8, aqui deu 8 também. De novo, o determinante deu 0. São colineares. Se o determinante tivesse dado diferente de 0, tivesse dado 8, menos 1 quarto, 5, você saberia que o determinante é diferente de 0 e eles não estão alinhados, não são colineares. Basta isso, ser diferente de 0. Vai ser positivo, negativo, vai ser raiz de 3, menos raiz de 3, não importa. Se não der 0, é porque não estão alinhados. A única chance deles estarem alinhados é se o determinante der 0. Beleza? Então, fechamos aqui mais um conceito. Então, você já aprendeu distância de pontos, ponto médio, baricentro e de como os pontos são alinhados. 4 coisas até agora. Vamos para a quinta. Área de um triângulo. Olha só, gente. Imagina que você tenha esse triângulo aqui, ó. Eu tenho aqui o ponto A, eu tenho aqui o ponto B, eu tenho aqui o ponto C. Tá? O ponto A é o ponto 2, é o ponto 2 e vamos colocar aqui 4. O ponto B é o ponto 5 e 2. E o ponto C aqui é o ponto 3 e menos 2. Esses são os pontos A, B e C. Logicamente, esses 3 pontos, se eles não estão alinhados, eles conseguem formar um triângulo, né? Se eles estivessem alinhados, não formariam um triângulo, né? Então, o determinante daria 0. A área desse triângulo é metade do determinante desses 3 pontos. Do jeito que a gente fez o alinhamento lá. x1, y1, 1. x2, y2, 1. x3, y3, 1. Você faz isso, determinante. Meio vezes o determinante. Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, o determinante, eu sempre faço determinante e esqueço de dividir por 2, hein, gente? Não dá esse mole não, hein? Ó, o determinante aqui, ó. 2 e 4, 5 e 2 que é o B, 3 e menos 2 aqui. Olha só, é importante que você saiba que aqui é o módulo do determinante, tá? Você vai fazer o determinante, não pega o sinal dele, pega só o módulo. Então, aqui ficaria 2, 5 e 3, 4, 2 e menos 2. Ficaria 4 mais 12, menos 10, menos 20. Vamos fazer aqui com mais espaço. 4 mais 12, menos 10, menos 20, menos 4 e 6. Então, esse aqui deu 4
mais 12, 16, menos 10, 6, menos 20 menos 6 aqui, aliás, 20 menos 4 dá 16, mais 6, 22. Então, isso aqui ficou 6 menos 22, e aí a gente tem que 6 menos 22, isso aqui dá menos 16. Então, a área aqui ficaria meio vezes o módulo de menos 16, eu não pego o sinal. Então, é meio vezes 16, a área desse determinante, 16 vezes meio, dá 8. Então, a área desse determinante, a área desse triângulo seria 8. Tranquilo? Vamos fazer mais um exemplo só para ficar claro. Calcular a área de um triângulo cujos vértices são MN e 6 e 0. Aliás, MNP, né? Então, aqui que você faria? Você faz o determinante já coloca aqui, menos 1, 2 e 1, 1, 5 e 1, 6, 0 e 1. Né? Tá aqui certinho, menos 1 e 2, 1 e 5, 6 e 0. Repete as duas primeiras. E aí faz o determinante. Deu menos 5, 12, 0, menos 2, 0, 30. Então, isso aqui deu 7 menos 32. Então, 7 menos 32 dá menos 25. Então, eu faço metade, a área vai ser metade do módulo de menos 25. Então, a área vai ser meio vezes 25. Então, a área vai ser 25 sobre 2. Aqui ficaria a área desse determinante, desse triângulo formado por esses 3 pontos. Beleza, gente? Então, é isso. A gente volta na próxima aula. Você já aprendeu distância de 2 pontos, ponto médio, baricentro, condição de alinhamento de 3 pontos. E você aprendeu agora a área. São 5 conceitos aí nessa aula, beleza? A gente volta para mais conceitos de geometria analítica. Até a próxima aula.